Você não precisa ser obcecada por si mesma, mas talvez você precise prestar muito mais atenção em quem você é. Hoje, eu tenho visto uma quantidade enorme de conteúdo dizendo para você se colocar em primeiro lugar, se amar, cuidar de si, conhecer o seu valor e até ser obcecada por você mesma. E existe uma parte disso que eu considero essencial, muito importante e trabalho com muita intensidade na terapia com as minhas pacientes. Mas existe também uma diferença enorme entre se conhecer e passar o tempo inteiro pensando em si mesma. Porque autoconhecimento não é ficar olhando para dentro o tempo todo, não é analisar cada sentimento, não é encontrar uma explicação psicológica para cada comportamento que você tem e muito menos transformar a tua própria vida num projeto interminável de aperfeiçoamento. O autoconhecimento é você conseguir reconhecer quem você é, com mais honestidade, com mais cuidado, com mais intensidade. Inclusive, aquilo que você gosta, o que não gosta, quais são tuas capacidades, as tuas limitações, teus valores e necessidades, que crenças interferem na tua vida e principalmente perceber que nem tudo aquilo que você pensa sobre você mesma nasceu de você e nem tudo que você pensa de você mesma é quem você é de fato. Seja muito bem-vinda. Eu sou Flávia, psicóloga clínica, e hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que parece simples, mas que pode mudar completamente a forma como você toma as suas decisões: o autoconhecimento. Porque eu encontro mulheres que sabem muito bem sobre outras pessoas e sabem muito mesmo. Sabem o que o marido gosta, o que os filhos precisam, o que, que o chefe espera dela, o que é que a família tem como expectativa sobre a vida dela. E aí elas sabem exatamente como resolver o problema de todo mundo. Afinal de contas, elas sabem tudo sobre os outros. Mas aí quando eu pergunto, e você? O que, que você quer? O que, que faz sentido para você nessa situação da tua vida? É aí que é interessante. É um primeiro momento em que normalmente as mulheres param na terapia e pensam, o que eu quero? E eu falo, sim, o que você quer. Imagina que não existe ninguém mais no mundo. Só existe você. O que, que você quer? E tu sabe que existe uma ideia bem equivocada a respeito do autoconhecimento, que é essa ideia de que para você ter autoconhecimento, você tem que chegar numa espécie de versão definitiva de você mesmo. Como se um dia você pudesse dizer: agora eu finalmente descobri quem eu sou. E pronto. Mas nós mudamos, as experiências mudam, as prioridades mudam, as relações mudam. O que fazia sentido aos 25 anos pode não fazer sentido aos 40. Escolhas que você fez no passado e que faziam muito sentido naquele momento que você tomou aquela decisão podem deixar de ser hoje, porque você mudou, porque a realidade mudou. Por isso, o autoconhecimento não é descobrir uma identidade fixa, é desenvolver uma capacidade contínua de observar a própria vida e perceber o que está acontecendo com você. Você começa a reconhecer os teus padrões que são únicos, que são teus. E aí você percebe aquilo que você costuma evitar. Você começa a entender melhor os teus limites. Você identifica aquilo que é importante para você. E começa a diferenciar o que você realmente quer daquilo que aprendeu que deveria querer. Autoconhecimento não é acreditar em tudo que a tua mente te diz. É você aprender a examinar aquilo que a sua mente diz, olhando para os teus comportamentos, para as tuas evidências externas. E essa é uma diferença muito importante. Existe uma parte do autoconhecimento que não é muito vendida nas redes sociais, que é você reconhecer limites. Porque é muito legal, é muito bonito, é muito gostoso você ouvir. Você pode tudo, você só precisa acreditar, você é capaz de qualquer coisa. Mas, sinceramente, a vida real não funciona dessa forma. Você tem capacidades, mas também tem limitações. Tem coisas que você aprende com facilidade e outras que exigem muito mais esforço. Todos nós somos assim. Tem ambientes em que você funciona super bem. Outros ambientes drenam completamente a tua energia. Você tem responsabilidades que consegue assumir e outras que simplesmente não cabem na tua vida nesse momento. Reconhecer isso não vai diminuir você. Na verdade, aumenta a qualidade das tuas escolhas.
Porque quando você sabe onde estão os teus limites, você vai conseguir negociar melhor com a tua realidade. E isso vai fazer toda a diferença, inclusive na forma como você se avalia em relação a essa realidade. E aí, aquela história de ser obcecada por si mesma, eu acho bem interessante, porque assim, ela provoca, é uma expressão que provoca, né? E talvez exista uma boa intenção por trás dela, tá? Do tipo, pare de se abandonar, isso é muito bacana, é muito bom. Só que eu faria uma pequena mudança. Em vez de você ser obcecada por você, eu gostaria que você fosse responsável por você. Porque a obsessão coloca um foco permanentemente no teu eu. Autoconhecimento, ao contrário, amplia a tua consciência. Você começa a entender quem é e para onde você pode escolher melhor. Que melhores relacionamentos você pode escolher, melhores projetos, escolher limites e onde colocar a tua energia. Você começa a conseguir escolher o que faz sentido para você continuar ou parar. O que, que deve ser deixado para trás e o que, que deve ser melhorado. E isso é totalmente diferente de você ficar olhando para o teu próprio umbigo o tempo todo. Autoconhecimento saudável não deveria afastar você das outras pessoas, deveria melhorar a forma como você se relaciona com elas, inclusive entendendo a limitação delas e as tuas limitações também. Existe um outro equívoco importante. Conhecer-se não significa justificar tudo que você faz. Do tipo, eu sou assim, esse é o meu jeito, eu tenho esse trauma, eu não consigo ir pronto, fim de conversa. Não é assim. Você pode compreender por que, que desenvolveu determinado comportamento. E assim você decide se é importante e bom para você mudar ou não. Talvez esta seja uma das partes mais importantes desse vídeo. Você passa o dia inteiro conversando consigo mesma. E o tipo de conversa pode soar como: eu não sou boa nisso, eu devia conseguir fazer isso, eu não posso decepcionar, eu tenho que dar conta, eu não sou inteligente o suficiente, eu já deveria ter conseguido fazer isso. Todo mundo está avançando e eu estou ficando para trás. Mas me diz uma coisa, de onde vieram essas frases? Porque uma coisa é reconhecer uma limitação real, outra é carregar uma crença que foi construída ao longo da vida e tratá-la como se fosse um fato. Uma menina que escuta repetidamente que ela é desorganizada, ela pode crescer acreditando que ela é desorganizada. Uma mulher que foi constantemente comparada, ela pode acreditar que ela não é boa o suficiente, mesmo que as evidências externas demonstrem que sim. Alguém que foi elogiada apenas quando era extremamente responsável e recebeu muita validação por isso, pode aprender que o valor dela está exatamente naquilo que ela consegue fazer ou entregar para as outras pessoas. Essas mensagens elas podem entrar tão profundamente na nossa forma de pensar que passam a parecer parte da nossa própria identidade. E é aí que o autoconhecimento se torna tão importante. Porque conhecer a si mesma também significa aprender a distinguir. Isso sou eu ou isso foi algo que eu aprendi sobre mim? Isso sou eu ou foi algo que me disseram que eu sou? E aí, tu imagina uma mulher extremamente competente como tantas que eu tenho atendido no meu consultório. Ela trabalha bem, ela resolve problemas, ela é reconhecida profissionalmente. Mas diante de qualquer erro, qual é o primeiro pensamento? Eu não sou boa o suficiente. Você repetiu aí comigo? Observa a contradição. Os fatos mostram competência, mas a conversa interna mostra inadequação. Qual das duas está dizendo a verdade? Talvez nenhuma frase isolada conte toda a história, mas é justamente isso que você precisa investigar. Porque autoconhecimento não é acreditar em tudo que a tua mente diz, é aprender a examinar aquilo que a sua mente diz. Porque assim, você pode compreender por que, que você desenvolveu determinado comportamento, por que, que você age de determinada forma. E assim você decide se você quer mudar ou não esse comportamento, essa forma de funcionar. Você pode reconhecer que determinada experiência influenciou você sem transformar essa experiência em uma sentença para o resto da tua vida, que muitas vezes pode estar inclusive te atrapalhando.
Autoconhecimento aumenta a responsabilidade, porque quanto mais você percebe seus padrões, mais possibilidades você tem de escolher como responder a eles, quando responder a eles e de que forma responder a eles. E aqui nós chegamos ao ponto que mais me interessa. Autoconhecimento não é um exercício intelectual, ele precisa aparecer na tua vida. Você percebe que não gosta de determinada situação, então começa a negociar. Percebe que está sempre dizendo sim quando gostaria de dizer não. Você começa a colocar limites. De repente, você percebeu que escolheu uma profissão principalmente para atender expectativas alheias, expectativas externas. E aí você começa a pensar sobre o que realmente quer construir para a tua vida. Você percebe que determinada relação está muito distante dos teus valores. E você começa a tomar decisões. É aí que o conhecimento sobre você deixa de ser apenas uma informação. Ele se torna conhecimento. E é justamente aí que ele começa a produzir autonomia, que é um produto importantíssimo, é um comportamento importantíssimo que vem a partir do autoconhecimento. E para te ajudar nesse processo maravilhoso, eu quero começar te dando 4 dicas para você iniciar esse processo de autoconhecimento de uma forma orientada. A primeira coisa que eu acho que é muito legal é você observar os teus padrões. Não observa só o que acontece, observa como é que você reage ao que acontece com você. Quando você fica se sentindo insegura, o que você faz? Quando alguém desaprova você, como é que você reage? Quando você está cansada, você pede ajuda ou continua se forçando a fazer as coisas em cima do teu cansaço? Os padrões, eles contam histórias muito importantes. E uma coisa importante sobre os nossos padrões é que eles falam sobre como nós reagimos, não como a gente imagina que reage. Às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa, mas de fato o nosso comportamento fala outra. Dica número 2: examina a tua conversa interna. Como é que estão os teus pensamentos sobre você mesmo? Quando surgir aquele pensamento automático sobre você, não trata imediatamente como verdade. Eu quero que você comece a exercitar essa reflexão. Qual é a evidência que você tem sobre esse pensamento que está aí na tua cabeça? E também, eu falaria uma coisa dessa para alguém que eu amo? É interessante que eu tenho muito contato com pessoas que têm conversas internas muito difíceis, conversas que elas não teriam com pessoas que elas nem gostam. E essas conversas internas, elas vão forjando a ideia que você tem sobre você mesmo. Então, se você tem uma conversa interna que é uma conversa dura, uma conversa crítica, uma conversa que está repetidamente falando coisas negativas sobre você, você não está se conhecendo como você é. Então, procure externamente uma evidência que justifique aquela conversa interna, principalmente quando ela for uma conversa negativa, uma conversa que te faça se sentir mal. Dica 3: conheça os teus valores. Não é apenas o que você deseja conquistar, mas o que realmente importa para a tua vida, o que importa para você. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de relacionamento você quer construir? Que lugar o teu trabalho e a tua carreira ocupa de verdade na tua vida? O que você está disposta a fazer, a negociar e o que você não está disposta a fazer e nem negociar? Dica 4: observe as suas escolhas, porque aquilo que você faz repetidamente também revela muito sobre você. Às vezes, você diz que quer uma coisa, mas organiza toda a tua vida em torno de outra coisa. Esse tipo de contradição merece um pouco de atenção. Não é para você ficar se julgando. Eu quero que você fique atenta. Você quer mentalmente ou você quer fisicamente? E sabe, se conhecer também é você gostar de si mesmo. Não no sentido de precisar gostar de absolutamente tudo. Você pode reconhecer uma dificuldade sem precisar se desprezar, se criticar e se colocar numa posição inferior por causa daquilo. Você pode querer melhorar alguma característica
sem acreditar que aquilo te faz ser uma pessoa inadequada, uma pessoa ruim. Você pode reconhecer um erro sem transformar isso num julgamento de valor. Você pode dizer: "Isso eu fiz mal", sem precisar concluir que você é um fracasso por causa disso. Parece uma diferença pequena, mas muda completamente a relação que você estabelece com você mesmo. Porque cuidar de si mesma não significa estar satisfeita consigo o tempo inteiro. Significa conseguir tratar a si mesma com respeito, enquanto você vai continuar crescendo, aprendendo, se desenvolvendo e se acolhendo. Talvez autoconhecimento seja muito menos sobre descobrir uma versão perfeita de quem você é e muito mais sobre retirar algumas camadas daquilo que disseram que você deveria ser. Você não precisa acreditar em toda frase que passa pela tua cabeça. Não precisa carregar toda a expectativa que colocaram sobre você. Não precisa continuar desempenhando um papel só porque passou muito tempo fazendo isso. Conhecer-se é perceber o que é meu, o que eu aprendi, o que eu quero manter e o que eu quero transformar. E quando essa clareza aumenta, algumas decisões ficam muito mais fáceis. Você começa a se conhecer melhor. Depois, você começa a se respeitar. Você aprende a se cuidar, assume responsabilidades pelas suas próprias escolhas e pouco a pouco você constrói uma vida que tem mais relação com quem você é e menos com aquilo que esperavam que você fosse. Isso, para mim, é autoconhecimento. Hoje, eu quero propor uma coisa bem diferente. Eu não quero que você escreva 3 qualidades suas, nem quero que faça uma lista de defeitos. Eu quero que você observe durante essa semana inteira uma única coisa: a maneira como você conversa com você mesmo. Preste atenção nas frases que aparecem automaticamente. Preste atenção em como você se trata quando você erra, quando você falha. E quando perceber uma delas, tente descobrir: isso é realmente quem eu sou ou é algo que eu aprendi sobre mim? Ou é algo que me falaram por muitas e muitas vezes? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com uma mulher que está tentando descobrir quem ela é, depois de passar muito tempo tentando corresponder às expectativas dos outros. E se inscreva no canal, porque aqui nós vamos continuar conversando sobre comportamento, ansiedade, relacionamentos e principalmente sobre como construir uma vida com mais consciência e autoconhecimento. Até o próximo vídeo. Tchau!